Ao pastor Nivaldo, aos irmãos que aqui se encontram, né, que é a nossa família. Desde já eu quero agradecer o nome do Senhor com o testemunho maravilhoso que Deus passou aqui hoje pela minha casa, onde eu estava trabalhando, e minha esposa ligou e falou para mim: amor, a Larissa caiu de bicicleta e está chorando bastante. E ali Deus é tão maravilhoso, porque dona que pegou na barriguinha dela para ter uma marca, levei no hospital imediatamente. Ali, graças a Deus, não aconteceu uma lesão segundo os médicos, né? Deixou um pouquinho por conta do machucado, mas para a glória do Senhor está aqui reunidos para agradecer o nome do Senhor. Amém? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, verso 1. Aleluia. Lucas 19, versículo 1. Aleluia. Amém? Então, em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, que é uma figueira, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha te hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, hoje também és filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar a salvação e salvar os perdidos. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Meus amados, nós vamos nos deparar com uma palavra tão maravilhosa deste homem. Nós sabemos que as pessoas buscavam a Jesus ali naquela época. Eram muitas pessoas que buscavam a Jesus, muitos para receber a cura, muitos iam buscar a cura para outra pessoa, muitos iam buscar a cura para familiares. E aqui nós vamos ver que esse homem, ele fez uma diferença tremenda para a nossa vida no dia de hoje. Eu fui pesquisar um pouco o que significava uma palmeira, uma figueira, por que havia uma figueira ali naquele lugar. E aí eu pesquisando, essas palmeiras, essas figueiras eram plantadas ali em Jericó, ao redor de Jericó, ou seja, para os caminhantes passavam pelaquela região, para ir para Galileia. E ali nós vamos ver que a rota que eles passavam por Jericó era toda cheia de palmeiras. E sabemos que a palmeira tem um tamanho gigantesco que não tem como as pessoas ficar em cima dela. Mas ali tinha um pé de figueira. E aí nós vemos que esse pé de figueira foi aonde esse homem de baixa estatura, ele começou a ver que Jesus ia passar, ouvir que Jesus ia passar naquele lugar. E ali é tão maravilhoso, meus irmãos, que ali esse homem traz para nós uma história tão maravilhosa, onde esse homem vai deixar, ou seja, deixou para você que entrou aqui nesta igreja nesse momento, um legado tão maravilhoso para você entender a transformação que aconteceu na vida desse homem. E nós vemos que naquela época a figueira, e elas tinham um tamanho gigantesco, e ali ele olhou para aquela figueira brava, que geralmente as pessoas não podiam deixar ele ver Jesus por causa do tamanho dele.
E ali ele olhou e falou: é aqui que eu vou subir. E nós vemos, meus irmãos, que quando esse homem de baixa estatura sobe ali para ver a Jesus passar naquele momento, ele tinha uma necessidade naquele momento. Nós sabemos que as pessoas que buscaram a Jesus naquela época era por uma enfermidade, era por algo, por uma situação, era por finanças, era por muitas coisas. Mas esse homem, ele era aquele homem que estava ali no alto da prateleira, ali para você entender, ele estava no topo, ele não tinha necessidade ali financeira, ele não tinha problema familiar. E aí nós vamos nos deparar, meus amados, que ele é tão maravilhoso, o Senhor, que quando esse homem começa a olhar ali em cima daquela figueira brava, o interessante é que a figueira estava ali para resolver o problema dele, ou seja, ele procurou uma forma de ver Jesus, mas ele não imaginava o tamanho da bênção que o Senhor tinha na vida dele. Nós muitas vezes buscamos ao Senhor de todas as formas, mas o Senhor muitas vezes trabalha de uma maneira que muitos não entendem. E aqui nós vemos que esse homem, nós vemos que aqui o texto fala, Zaqueu, quando Jesus chega naquele lugar, olha para cima, aí Zaqueu desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa, ou seja, outras pessoas posar na sua casa. E aqui nós vamos ver, meus irmãos, que quando Jesus fala isso, a multidão começa a murmurar. Nós vamos abrir aqui agora a nossa Bíblia, meus amados, na cura de um paralítico em Cafarnaum, onde um homem que estava em uma situação deprasadora, uma situação difícil, esse homem, vocês vão entender quando eu concluir esta palavra. Dias depois, Jesus entrou de nova em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus, anunciando-lhe a palavra, trouxeram-lhe então um paralítico Então trouxe o paralítico, carregado por 4 homens, 4 irmãos, se comoveu com a situação daquele homem naquele momento, a situação que ele vivia. E ali, então, podendo aproximar de Jesus, por causa da multidão, eles desceram esse homem pelo telhado. E ali, meus irmãos, nós vamos ver que a vida desse homem que entrou ali, através de 4 irmãos que levou ele lá, ali foi maravilhoso demais. Porque ali Jesus, ao ver esse homem, Jesus fala para ele o quê? Filho, seus pecados estão perdoados. E ali nós vemos Jesus falando para ele: você levanta e anda. Não, nós vemos que Jesus fala o quê? Filho, seus pecados estão perdoados. Jesus, esse Jesus que vem trazer para nós a salvação, onde Ele dá para nós esse livre-arbítrio de nós recebermos Ele em nossas vidas. E ali Jesus, não sabendo da necessidade dele, todos que Jesus tem um encontro, Jesus libera a salvação. E logo imediatamente, com certeza, esse homem, ele já foi curado espiritualmente, onde Jesus permitiu na vida dele ali, segundo a fé dele. E ali nós vemos que esse homem, além dele ser curado, ele sai, e ali as pessoas começam a glorificar a Deus. Agora nós trazemos para esse texto nos dias de hoje, na vida desse outro homem, as pessoas, quando viu que Jesus falou que ia pousar na casa de Zaqueu, olha o que as pessoas dizem lá no versículo 6, Zaqueu, Jesus fala: Zaqueu, desça depressa. E aí Zaqueu, ele desce com alegria, e todos vendo isso, faziam o quê? Murmuravam. Nós vemos uma história de 2 homens, onde a multidão, começa a aplaudir e glorificar o nome do Senhor, aonde que era defamado pela sociedade, naquela época de deficiência dessa, tinha os lugares para eles ficar, porque eram pessoas que não eram mal vistas na sociedade. E nós vemos que nos dias de hoje, essas 2 classes de pessoas consistem nos dias de hoje, nas nossas vidas. Pessoas que murmuraram. No povo de Deus sabemos que tem pessoas que murmuram ainda, mas aqui nós vemos que lá no paralítico as pessoas murmuravam. Olha, meus irmãos, que comparação de 2 curas que aconteceu naquele tempo, onde as pessoas murmuravam e onde outras pessoas seguiam, glorificavam. Aí nós vamos ver que esta passagem nos traz para os dias de hoje.
Quando Jesus ele fala para Zaqueu, desce depressa, eu te falo que Jesus tem pressa de salvar você e a tua casa. Jesus, quando vai te ver, você em cima da figueira, Jesus tem pressa de você vir à casa do Senhor. E nós vemos, meus amados, que quando Jesus fala desce depressa, Zaqueu, ele desce, e o povo murmurando. Aí o que Zaqueu faz naquele momento? Ele vai falar, pastor, está falando mal de mim? Pastor, eu não estou aguentando a situação aqui, pastor, como que eu vou ser salvo? Como é que o senhor vai entrar na minha casa? Porque todos estão falando mal de mim. Os irmãos desde aquele momento falam, olha, veio um peixe grande para a nossa igreja, vamos pregar por nós. Não, Jesus, ele vai e fala que os seus pecados estão perdoados. E, ou seja, eu vou morar vou habitar na sua casa hoje, vou pousar. E ali nós vemos que as pessoas começam a murmurar, começam a falar o nome desse aí. Como que vai entrar na casa de um pecador? Aí nós vemos nos dias de hoje que nessa época tem essas duas classes de pessoas, que muitos murmuram, mas tem muitos que glorificam. Mas para Jesus não tem classe de pessoas para ele dar salvação. Jesus ele está ali naquele momento convidando, preocupado com os pecados das pessoas. E ali é maravilhoso, porque quando Jesus fala para ele, seus pecados, quero pousar hoje em sua casa, e as pessoas murmuram. Quantas pessoas têm falado de você quando você vem à casa do Senhor para receber do Senhor a salvação? Vai vir esses murmuradores, mas entendo que Jesus, ele chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Jesus tem pressa de salvar a tua casa, meu amado, que está aqui nesta noite. Jesus, ele quer que você desce rápido. E nós vamos ver que esta figueira, mais ou menos uns 10 metros de altura, mas eu acredito que ele não subiu muito alto, porque senão, se Jesus estivesse falando, Zaqueu, desce depressa, está me ouvindo? Não daria para ele descer depressa. Então, por Jesus ter esse diálogo com ele, Jesus, ele chama Zaqueu e fala, desce depressa. E Zaqueu, ele desce imediatamente, não murmura, não questiona as pessoas que estavam falando mal dele. Zaqueu simplesmente fala ao Senhor, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu não está preocupado naquele momento com as pessoas murmurando. Você não precisa estar preocupado com as pessoas murmurando quando você tem que descido ali naquela figueira que o Senhor te convidou. E aí Zaqueu, ele vai e fala que vai entregar 4 vezes mais. Zaqueu é um homem onde ele tinha um vazio no coração dele. Ele tinha tudo. Zaqueu é aquele homem onde as pessoas olham e falam, eu queria ser como esse Zaqueu, uma casa boa. Mas Zaqueu, ele era mal falado na sociedade, porque ele era chefe dos publicanos. Naquela época nós podemos até imaginar, não está na Bíblia, nós podemos imaginar como que um homem desse aí vai receber salvação do mestre. Um homem que senta naquela poltrona boa, onde é chefe ali ele é o publicano, chefe das pessoas, cobradores de impostos. E ali era uma pessoa mal falada, as pessoas poderiam falar, defamar ele, não chamava pelo nome. E nós vemos que Jesus, ele chama Zaqueu pelo nome. Hoje vou pousar em sua casa. E ali nós vemos que Jesus, quando chama cada um para vir para casa, ele não está te chamando com um apelido, não está te chamando da forma que colocaram na sociedade o teu nome. Jesus, ele chama você nesta noite pelo teu nome. Não importa o que as pessoas estão achando e falando da tua vida. Jesus te chama nesta noite pelo teu nome, aleluia. Ele nunca esqueceu o nome de cada um. E quando o Senhor chama, ele chama pelo nome. Ele chama Zaqueu, hoje tem salvação na sua casa. Jesus naquele momento, quando chamou Marcos para vir adorar o Senhor, ele não chamou, vem fogo. Não, Jesus, ele chamou, vem Marcos, aqui tem um lugar aqui para você, reservado aqui para mim engrandecer. Jesus não tem que chamar ninguém, chamar Nenego, não, pastor. Ele chamou, foi, vem Nivaldo, pastor Nivaldo. Então Jesus, ele te chama nesta noite, não pelo apelido que colocaram em sua vida. Jesus te chama, meu amado, pelo teu nome. Jesus, ele reconhece naquele momento. E Zaqueu, ele tinha um vazio profundo na alma dele. Zaqueu naquele momento, ele não estava preocupado com o que as pessoas falavam dele. Zaqueu, ele não chorou diante do Senhor. Ele falou, restitui, Senhor, 4 vezes.
E nós vemos que essa história vem trazer para nós muitos pontos positivos para nós entendermos que o Senhor, quando chama nós, além de chamar pelo nome, ninguém vai imaginar que Deus está chamando da forma que as pessoas desse mundo chamam. Você pode até ter sido mal falado nessa sociedade, você pode até receber nomes, momentos, não define o chamado do Senhor na tua vida. Se momentos definissem o chamado, Davi não era o segundo coração de Deus, Daniel não sairia das prisões, mas no momento passa. O importante é quando Deus vê sinceridade no teu coração, e aí Jesus te chama pelo nome e você venha ao encontro do Senhor, sem preocupar com o que as pessoas estão falando na sociedade. E aí nós vemos que esse homem deixa esta palavra registrada aqui no livro para nós, onde ele foi transformado na vida dele, e tantas pessoas nos dias de hoje estão transformadas pelo poder de Deus aqui neste tempo. Quantas pessoas já não deram testemunho aqui na igreja, e nós vemos que as pessoas, muitos você sabe, vai ter murmuração sobre a tua vida, mas para Jesus não importa a forma que as pessoas estão vendo a tua vida neste mundo terreno. O que importa para o Senhor não é o momento, o que importa para o Senhor nesse momento é quando você curva diante do Senhor com sinceridade e ouve a voz do Senhor. Quantas pessoas não têm ouvido Jesus chamar porque estava muito alto sobre a figueira? Quantas pessoas conseguiram tantas coisas, subiram e não conseguiram descer, não ouve mais a voz do Mestre chamando, não ouve mais a voz do Senhor porque subiu muito, está muito alto. Mas Zaqueu, com aquela posição dele, ele não precisou subir muito porque não ouviu a voz do Senhor em tempo. E Zaqueu, ele desce depressa naquele momento, ele desce depressa. E Jesus, ele tem pressa de salvar a tua vida e a tua casa. Não demora que você olhar para baixo, não soba muito alto. Não é errado você ter 2, 3, 4 empregos, não é errado você ser um empresário, mas que não deixa essa vida crescer tanto sobre os teus bens e você simplesmente não ouvir Jesus te chamando. Jesus tem chamado tantas pessoas, as pessoas estão muito alto, não têm olhado. Muitas pessoas de hoje têm subido e têm desaparecido da casa do Senhor. Nós vemos que Zaqueu, naquele momento, ele fala o quê? Foi falado que Zaqueu, ele fala que vai restituir 4 vezes. 4 vezes ele vai restituir, vai entregar. Você tem entregado quantas vezes para o Senhor a tua vida, a tua sinceridade diante da igreja do Senhor? E nós vemos que Zaqueu, ele se coloca ali na dispensação do Senhor e vai ali ao encontro do Senhor, para o Senhor pousar na casa dele. Jesus, ele tem chamado você, meus irmãos, de uma maneira tão especial, e muitos estão passando por estar percebido. Aleluia! Nós vemos que esse homem, quando era defamado na sociedade, nós vemos que esse homem, ele tinha tudo ali para nem ir de encontro com o Senhor, mas ele não olhou para a situação que ele se encontrava, ele não olhou para a riqueza que ele tinha, ele simplesmente olhou para Jesus e falou: eu preciso ver esse homem. Aonde é falado aqui na região, ele tinha um vazio tão grande no coração dele, que era só Jesus para completar. Eu te falo nesta noite que quantas pessoas estão entre de nós, no meio de nós, com um vazio tão grande, com tantas coisas, assaciado de tantos bens, mas tem um vazio muito grande no teu coração, tem um espaço ali que não é preenchido com nada disso, tem um espaço que muitas vezes só Deus sabe. Essas pessoas, quando está em sua casa, deitado na cama à noite, refletindo: meu Deus, por que eu tenho esse vazio, essa dor no meu coração? Mas quando uma pessoa recebe esse convite do Senhor: hoje eu quero pousar em tua casa, as pessoas começam a entender que esse vazio é preenchido pelo Espírito Santo do Senhor, o que liberta o povo, o que liberta para a salvação eterna. Nós vemos que bem, fama não vai levar ninguém para a glória. Sabemos que esses momentos que passam aqui sobre a nossa vida não vai definir a nossa vida aqui diante da sociedade. Muitos pensam que vai ser bem, que vai ser aquela coisa maravilhosa, mas quando as pessoas começam a ver a sua crescida muito alta, você muitas vezes
ouve Jesus te chamar, você sobe muito alto na figueira, e você muitas vezes não está conseguindo ouvir Jesus. E Zaqueu, ele não precisou subir muito para ouvir a voz do Senhor. Então eu te falo nesta noite que o Senhor, ele te convida para você ouvir a voz dele e vir. E nós vemos que Jesus, ele tem pressa de te chamar, meus amados. Jesus, ele tem pressa de perdoar os seus pecados. Jesus, ele tem pressa de mostrar a salvação eterna para você e a tua casa. Quando Jesus chama, não é todos de uma casa. Quando Jesus chama, ele chama um. E esse um vai sendo o sal e a luz desta casa. E ali, através da tua vida, o Senhor vai transformando. Será que neste tempo aqui, nesta noite, tem famílias que vieram de vez já e aceitou Jesus? Não, Jesus quando a pessoa ouve a voz do Senhor diante daquela figueira que você se encontra e você dá crédito, o Senhor posa em tua casa e te coloca no lugar de destaque, onde muitos, que é seus colegas e familiares, não poderiam estar, mas o Senhor quer ele. E Jesus vai lá e dá salvação para Zaqueu, aquele homem que de outra hora era defamado, chamado de ladrão, mas naquele momento Zaqueu não olha para os questionamentos das pessoas. Zaqueu simplesmente ouve a voz do Senhor e vai depressa ao encontro do Mestre. E Jesus, ele te chama hoje para você descer dessa figueira, porque Jesus tem pressa de salvar você e a tua família. Jesus, ele tem pressa de fazer a obra sobre a tua casa. Jesus, ele quer te usar de uma maneira sobrenatural, começando pela tua casa, começando pela vizinhança. E ali Jesus, ele transforma a vida desse homem. Esse homem que de outra hora era mal falado na sociedade. Esse homem, eu fui pesquisar o nome de Zaqueu, que significa justo, puro. Naquele tempo eu acredito que as pessoas não viam ele como o nome Zaqueu. Chamavam o nome forte, talvez ladrão, alguma coisa, cobrador de impostos. E aqui nós vemos que Jesus, ele não olha para a posição daquele homem, mas o Senhor olha para o coração dele naquele exato momento. O Senhor olha para o coração, o interior do homem. Muitos estão olhando para a pessoa por fora. E Jesus, ele olha para o homem pelo interior. E naquele momento Jesus, já sabendo que ele já estava com sinceridade diante daquela multidão, Jesus vai lá e fala que hoje tem salvação para a tua casa. Jesus, ele fala que hoje tem salvação para você. Jesus fala que hoje você tem o direito agora, sabe, de morar no céu, pelo sangue do Senhor que foi derramado e você reconheceu diante da sociedade, diante da multidão que tem pedido a tua imagem. Sabemos que o momento passa e o Senhor, ele convida você hoje para fazer parte desse povo que vai morar no céu. Sabemos que o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele tem curado muitas pessoas, mas ele, quando cura as pessoas, ele fala: tua fé te curou, tua fé te salvou. Quantas vezes você vai querer ver a Jesus através das vidas que tem te chamado para vir adorar o Senhor, e você não tem dado crédito para a voz do Senhor? O Senhor usando essas pessoas para poder trazer você a casa do oleiro, aquele homem, aquela mulher que está todo quebrado lá fora, todo destruído, que muitas vezes você não entende o que está acontecendo na tua vida, mas se você ouvir a voz do Mestre, eu creio no nome de Jesus que você vai receber a salvação e a libertação que está te atrapalhando a caminhar neste mundo, até ter um encontro real com o Senhor. Jesus é maravilhoso que ele tem abrido portas para pessoas onde está fechado, e muitas pessoas não têm olhado, muitas pessoas têm feito da forma daqueles murmuradores, olhando e não dando crédito. Mas Deus, ele olha o interior de cada um nesta noite. Se você tiver sinceridade, irmão Zaqueu, eu creio que o Senhor, ele fala que vai pousar na tua casa, porque a sinceridade daquele homem naquele momento, o Senhor sabia, porque se o Senhor não soubesse, ele não tinha falado que já houve salvação na casa daquele homem. Então nós vemos que Jesus, ele olha para o interior do homem. Ele não está olhando preocupado com o que fizeram com você, o que Satanás fez na tua vida e continua fazendo. O Senhor, ele olha para o momento e vê o que você está precisando nesse momento, que é preencher esse vazio que está no seu coração. E ali Jesus é maravilhoso que vai lá e vê o coração de Zaqueu, o coração aquebrantado, o coração de outra hora ele tinha tudo, mas para ele não fez mais
porque ele falou que restituía 4 vezes para aquelas pessoas que ele tinha roubado, né? Ou seja, e aí Deus e Jesus vai e transforma a vida daquele homem. E aquele homem é transformado. Para hoje nós vemos que houve salvação na vida de um homem. Zaqueu, ele não olhou para a estatura dele, o tamanho dele. Zaqueu, ele simplesmente usou uma figueira brava para poder encontrar com o mestre. Será que você nos dias de hoje tem olhado para baixo quando Jesus tem te chamado? Aqueles convites que as pessoas se chamam: ei, Jesus, é maravilhoso, vai à casa do Senhor que hoje tem um culto abençoado. Jesus está te chamando. E será que você está ouvindo a voz dele, a voz do mestre? Ou você está preocupado com os murmuradores que estão em volta da sua casa, da tua família, da sociedade? E ali esse homem é transformado a vida dele, e muitas pessoas viram e foram glorificados o nome do Senhor. Até nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós vemos uma história como esta. E nós vemos que para o Senhor não importa do jeito que você está, não importa a posição que você está, não importa o que Satanás fez na tua vida, ele veio para roubar, matar e destruir, e fazer com que você não ganhe a salvação eterna do Senhor. Mas Jesus, ele veio para olhar você com o coração quebrantado e precisando ser preenchido por ele. E aí nós vemos que Jesus, ele transforma a vida desse homem. Para nós entendermos hoje que o que você fez até eu entrar nessa porta não vai definir a salvação que o Senhor tem para você nesse momento. Você que muitas vezes olhava para a sua vida e fala: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu te falo que precisa de Jesus para preencher esse vazio que tem no seu coração. Precisa de Jesus para você ser transformado. Sabemos que quando nós recebemos a salvação do Senhor, as bênçãos acontecem em nossa vida. Mas naquela época as pessoas buscavam Jesus por uma cura, buscavam por uma necessidade. Não estou falando que é errado, mas Deus, ele está preocupado com cada um de nós, está com zelo cada um de nós, com a nossa salvação. E todas as curas que o Senhor tem dado para cada um, o nome do Senhor foi glorificado e exaltado, foi engrandecido. Muitos foram curados aqui nas Escrituras Sagradas, e muitos testemunhos também nos dias de hoje, que Jesus, ele cura, ele transforma. Quando nós vemos o que Zaqueu fala que naquele momento ele vai restituir 4 vezes, quantas vezes nós chamamos uma pessoa e falamos: um dia eu vou lá. Zaqueu, ele falou um presente: hoje mesmo eu entregarei 4 vezes. E aqui nós vemos que nos dias de hoje, nós falamos para as pessoas: vamos à casa do Senhor. Um dia eu vou lá. Está em quê? Está no futuro. E Jesus, ele tem pressa para poder você descer dessa figueira e receber a salvação eterna e ter o privilégio de morar no céu, na glória do Senhor. E aqui nós vemos que as pessoas, muitas vezes a gente fala em casa: você precisa ter uma transformação. Vou começar uma campanha. Por que não hoje? Zaqueu, ele recebeu o convite do Senhor naquele momento. Naquele momento ele deu ao Senhor uma resposta que restituía tudo que ele tinha roubado daquelas pessoas, porque ele era chefe dos publicanos. Mas Jesus, ele veio no coração de Zaqueu naquele momento. Jesus vai lá e transforma a vida desse homem. Para nós entendermos hoje que não importa o que você passou ou o que você está passando, não importa a forma que as pessoas estão te apontando diante da sua casa, da sociedade. O importante para o Senhor é que você ouve a voz dele chamando, que você ouve a voz do Mestre e desce depressa para encontrar esta palavra do Senhor no seu coração e ser transformada. E Jesus é tão maravilhoso que nós vemos que quando Zaqueu, ele desce depressa, ele já é automaticamente questionado por aquelas pessoas. Então nós sabemos que nos dias de hoje muitas pessoas vão receber questionamento por conta de servir a Cristo. Sabemos que servir a Cristo, meus amados, não é fácil. Mas o importante é que o Senhor, ele tem caminhado com cada um de nós nesse mundo. Quando você se entrega por completo para o Senhor, igual aquele homem, Deus, ele começa a trabalhar de uma maneira especial, onde você muitas vezes nem entende, mas Deus, ele é tão perfeito que quando você começa a ser sincero com ele nessa caminhada, o Senhor vai abençoando o seu lar, o Senhor vai
as portas, onde tem a porta fechada, e você vai buscar o Senhor não pelo que o Senhor dá, mas pelo que o Senhor é, para a honra e glória do Senhor. A sua vida recebe a salvação nesta noite, se você olhar para baixo com pressa, e descer dessa figueira rapidamente, e se entregar aos braços do Senhor, e você verás a glória do Senhor transformar na tua casa, você verás a glória do Senhor sobre a sua família. Sabemos que quando o Senhor transforma nossas vidas, e nós recebemos essa transformação, as vidas das famílias é transformadas através do seu testemunho. Quantas pessoas você encontra aqui com um testemunho maravilhoso, e outras vidas alcançou ao Senhor, por você falando também andava de outrora dessa forma, desprezado pela sociedade, falaram que muitas vezes não tinha mais jeito para mim. E aí nós vemos que Deus ele transforma um homem para que a sociedade veja que Ele é o Senhor, que perdoa o pecado e leva para a glória e para a eternidade. Aí nós vemos que Deus ele trabalha maravilhoso na vida desse homem. Jesus, quando chega naquele momento ali que transforma a vida desse homem, nós começamos a entender que não tem obstáculo para nossas vidas, para nós descermos da figueira. E nós vemos que Jesus ele é tão maravilhoso que quando ele transforma a vida do homem, as pessoas que viam os homens quando era daquela forma, aí começa a ver que ali é o poder do Senhor que tem transformado, porque o homem só não consegue ser transformado pelo poder de nós mesmos, nós não temos nada, nós só temos que reconhecer os nossos pecados diante do Senhor, só temos que reconhecer e falar: Senhor, eis-me aqui, porque eu sou carente da tua presença, eu sou carente da tua obra, Senhor. E ali Deus, ele vai e usa cada um no seu ministério. Uns foi chamado para levitas, outros chamados para evangelistas. E ali começa o trabalhar do Senhor na vida dessas pessoas que eram deformadas sobre a sociedade. E Deus ele é tão maravilhoso que Ele chama hoje você através desta palavra: desce depressa que hoje haverá salvação na sua casa. E nós vemos, meus amados, e quando o Senhor nos chama, Ele chama cada um de nós, não importando a forma que você está. Mas Deus é maravilhoso demais, Deus é tremendo. E essa vida desse homem é transformado de uma maneira que ficou registrado para nós hoje. Entendemos que Deus, Ele chama cada um, e cada um venha fazer a obra do Senhor de uma maneira tão especial, onde nós precisamos, cada segundo, entendermos que quando nós olhamos para um lado e para o outro e não vemos mais saída, o Senhor sempre está nos chamando para poder transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar o seu trabalho, o seu ministério. Quantas pessoas não foram destruídas porque não ouviu a voz do Senhor, não ouviu a voz do Mestre chamando, tem olhado e falado: não tem mais jeito para mim. Você não tem que fazer um estudo de você mesmo, você tem que olhar para o Senhor que está te chamando nesse momento, que o Senhor ele tem pressa para salvar você dessa tortura que você tem vivenciado sem estar nos caminhos do Senhor. Quantas pessoas têm se tirado sua própria vida por causa de riqueza, por causa de fama? Quantos jovens estão em boates e com os carros melhores e muitas vezes não têm ouvido a voz do Senhor chamando para transformar a vida, a história deles? E aí nós vemos que esse homem ele é transformado pelo poder do nome do Senhor. Aleluia! Que Deus possa abençoar cada um, que cada um possa receber do Senhor a transformação e que você possa se sentir acariciado pelas mãos do Senhor, porque o Senhor ele continua chamando você pelo seu nome, não importa a forma que você está sendo chamado na sociedade. Sabemos que o Senhor, quando nos chama, é para fazer com que nós pregamos a palavra dele, olhando para o que nós fizemos lá atrás, olhando sempre o que o Senhor fez na nossa vida e o que nós vamos continuar fazendo na presença do Senhor, que é sair falando, anunciando a palavra dele. Quantas pessoas têm calado a boca quando o Senhor chama e não tem dado crédito para o chamado do Senhor? Mas Jesus, quando chama e você ouve a voz dele te chamando, e você tem sede de buscar ao Senhor, Deus ele começa a trabalhar na tua vida e você começa a ver o poder do Senhor sendo transformado em sua casa. Glória a Deus. Aleluia. E assim eu agradeço a oportunidade do Senhor. Foi uma mensagem que se colocou no meu coração.
a Deus, graças a Deus.